Então, irmãos, continuando aqui, tá? Apócrifo 1, Apócrifo da Bíblia 1, Apocalipse de Elias, tá bom? Deixa eu focar aqui. Apocalipse de Elias. Nossa, como demora a focar. Apocalipse de Elias, no capítulo 25, tá? Que tá mostrando aqui pra gente os dois reis, tá? Aí eu parei aqui no versículo 2, que diz: Então surgirá um rei no ocidente, e ele será chamado Rei da Paz. Exatamente como a gente leu no livro aqui, O Mistério das Duas Bestas do Apocalipse. Quem é o rei que vai se levantar no ocidente? O rei do sul, a besta do mar. Né? E ele será chamado Rei da Paz. Meu pai, mas como tá difícil de focar. E ele será chamado Rei da Paz, e ele caminhará sobre o mar, como um leão a rugir. O símbolo do leão, o símbolo solar, o símbolo do sol, né? O deus Sol Mitra, ou Maitreya, como você pode ver que eu anotei aqui no cantinho, né? Ok? E aí, ele diz que nossa, tá difícil de focar aqui, irmãos. Só um minutinho. Tentando aqui dar uma ajeitada aqui no foco desse negócio. Então vamos lá. E então surgirá um rei no ocidente, e ele será chamado Rei da Paz, e ele caminhará sobre o mar como um leão a rugir. E então matará o rei da prevaricação. Antes de o Maitreya chegar, vai surgir um rei que vai se levantar do norte, chamado Rei dos Assírios. Eu não sei se ele é a besta da terra, irmãos. Eu coloquei aqui, né, uma associação dele com Assur e Enlil, né, porque pesquisando sobre o principal deus da Assíria, nós temos aí o Assur, que está relacionado a Enlil, né, e Enlil é provavelmente o Enoque, filho de Caim. Só que para o Maitreya se firmar como um Cristo, ele vai matar um ditador. Antes do Maitreya chegar, nós vamos ter ainda um rei ditador. Então, ele vai chegar como se fosse um Cristo salvador, o cavaleiro do cavalo branco, lá de Apocalipse, que vem com arco para vencer, né? E aí, continuando aqui do capítulo 26, diz: Ele promoverá a paz a partir do Egito. Como você viu lá no livro do Mistério das Duas Bestas, o Maitreya está relacionado com os mistérios egípcios. Depois eu vou fazer um vídeo só falando sobre as origens do Maitreya, que é tanto Pérsia quanto Egito, né? Mas fará um presente enganoso. Dará paz aos que são santos, dizendo: o nome do Senhor é absolutamente único, né? Olha aí. Ou seja, ele vai tentar enganar até os que são de arrucho. Então a gente precisa entender e ficar bem atento sobre isso. Restabelecerá a honra dos sacerdotes de Deus e restaurará os lugares sagrados. Essa honra dos sacerdotes de Deus, eu creio para mim que é com a unificação das religiões, entendeu? Ele vai elevar o cristianismo, o budismo, o esoterismo, a nova era, né? As religiões fraternas, né? As religiões de mesa branca. É isso que quer dizer restabelecer a honra dos sacerdotes de Deus, entre aspas, e restaurará os lugares sagrados. Dará presentes simbólicos à casa de Deus e se afastará das cidades egípcias de maneira astuciosa. Embora ele seja um rei que, relacionado a Horus, o olho de Horus e aos mistérios egípcios, astuciosamente ele vai se afastar desses locais, porque ele sabe o que vai estar para vir sobre aqueles locais. Né? Segundo o livro
do Eliel Rochevade, O Mistério das Duas Bestas, e outros livros que eu já li dele, ele vai se estabelecer na Inglaterra, tá? Vamos ver se realmente vai ser isso que vai acontecer. Como eu disse, aqui tudo é especulação, tá, irmãos? Eu tô fazendo aqui um apanhado de informações, mas eu não estou aqui dizendo que isso será realidade. Eu estou apenas trazendo coisas para a gente pesquisar e ficar atento, né? Diz o livro que ele vai se estabelecer na Inglaterra. Então, aqui na escritura diz que ele vai se afastar das cidades egípcias de maneira astuciosa, sem que estas percebam. E ele contará os lugares sagrados, avaliará as imagens dos ídolos pagãos, contará os seus tesouros e lhes designará sacerdotes. Depois disso, mandará prender os sábios da terra, bem como os grandes dentre o povo, e fará transportar a capital junto ao mar, porque ele é a besta que sobe do mar. E aí tem uma partezinha assim que ficou numa lacuna, que com certeza deveria ter uma informação importante, e eles disseram que essa parte não foi recuperada do manuscrito, né? É sempre assim. E aqui nós temos alguns juízos a respeito do Egito, né? Eu não sei se esse Egito é o Egito geográfico que a gente conhece, ou uma representação do Egito, do povo do Egito, né? Que esteja aí em algum lugar da Terra, né? De repente tem muitos descendentes egípcios, muitos descendentes africanos também nas Américas e principalmente nos Estados Unidos. Muitos negros que são da descendência das 12 tribos, e também muitos ali que são descendentes de Cã. Então, aqui diz que vai ter, assim, um juízo muito grande sobre o povo do Egito, né? E, inclusive, ele vai perseguir as mulheres grávidas e vai querer os filhos, ó. Muito tenso isso aqui. Que recrudescerá naqueles dias um tormento diferente sobre toda a terra. O rei ordenará a captura de todas as mulheres que amamentam e mandará via grilhoadas a sua presença para que deem as tetas aos dragões. E aí eu coloquei aqui um adendo, né? Vampiros reptilianos, né? Draconianos. Esse povo tudo que vai sair antes da chegada deles em Apocalipse 9. Né? E um novo assassinato de crianças pode ocorrer, ó, e que estes suguem todo o sangue dos seus peitos. Depois disso, serão eles entregues às chamas da fornalha. Ou seja, esse rei da paz vai se transformar de repente numa coisa muito tensa, né? Muito terrível. A gente não sabe o que pode vir a transformá-lo num deus da guerra, né? De um cavaleiro do cavalo branco, ele virá um deus Marte, um deus da guerra, um deus que o símbolo é o sol vermelho, né? O sol vermelho que simboliza o sangue, e ele começar a criar guerra. Então, ele será um rei da paz por um momento, e depois a gente não sabe o que pode acontecer, mas as escrituras alertam que vai ter uma perseguição de crianças, né? E logo depois a gente tem aqui uma questão de 3 reis que vão pegar o povo hebreu que estiverem no Egito, e aqui eu não sei se é o Egito geográfico, como eu falei, ou se é um símbolo da escravidão das 12 tribos para levar para Jerusalém, né? Talvez esses 3 reis persas, né, que aqui está dizendo que são 3 reis da Pérsia, né, que podem nos levar, podem ser aqueles que estão preparando, que estão sendo preparados, mesmo no meio de tudo que está acontecendo, para ajudar os remanescentes, os 144.000, a serem levados para Jerusalém, que irá subir, né, no grande terremoto. Né? Eu fiz essa associação, mas eu não sei se é isso não, tá, irmãos? Eu tô fazendo essa associação aqui de mim mesma, tá? Não tô dizendo que isso aqui é o que vai acontecer, não. Isso pode significar outra coisa também. E aqui tem mais calamidades no Egito. E aí, dentro dessa situação das calamidades, diz que naqueles dias levantar-se-á um rei numa cidade chamada Cidade do Sol. Então já temos aqui uma outra besta, por isso que eu não tenho certeza se aquele rei dos assírios
vai ser a segunda besta. Acredito que não. Acredito que vai ser um ditador que vai surgir dentre vários aí desses alienígenas que estão para entrar na Terra, né? Como diz lá, né? Que antes das bestas chegarem vai vir a invasão no Apocalipse 9 dos gafanhotos. E a gente sabe que a besta, ela tem 7 cabeças e 10 chifres. E segundo este autor aqui, né? Como eu disse, eu leio, mas a gente filtra. Mas a gente não sabe realmente se a coisa é como ele diz. Mas eu pego muito aquilo que faz sentido para mim, aquilo que cabe e que corrobora com a escritura. E até agora algumas coisas têm corroborado com a escritura para mim. E aí eu vim trazer informação para vocês. Diz esse autor aqui desse livro que as 10 cabeças da besta e as 7 cabeças são raças alienígenas, né, lá das épocas antediluvianas e até de antes. Então a gente sabe que tem muita coisa para entrar e para acontecer, né? E então eu não sei se esse rei da Síria, chamado Rei do Norte, pode ser o Al-Dajjal, né, o anticristo, aquele que vai ser contra o Cristo. E depois dele, que o Maitreya vier, e vai vir aí um rei numa cidade chamada Cidade do Sol, né? Que pode muito bem ser lá do Oriente. Toda a região será assolada e todos fugirão para Mênfis. Os reis persas, no 6º ano, utilizar-se-ão de um ardil em Mênfis e matarão o rei da Síria. Ou seja, mais uma vez, o rei assírio. Deixa eu tentar focar aqui, porque meu pai toda hora perde o foco. Né? Eu não sei ainda quem será esse rei da Síria, irmãos. Os persas tomarão vingança em todo o país, olha quantas guerras, mandando matar todos os pagãos. Mandaram também que se reconstrua o templo sagrado e darão donativos dobrados à casa de Arro, ou a casa lá que eles levantarem lá em Jerusalém, né? E aí vai vir aqui, depois disso, o falso ungido. Eles dirão: o nome do Senhor é único. Mais uma vez, ó. Todo o país prestará homenagens aos persas. Só um minutinho. Todo o país prestará homenagem aos persas, e aqueles que não perecerem no infortúnio dirão: o Senhor nos enviou um grande rei para que o país não se torne um deserto. Durante 3 anos e 6 meses, ou seja, 3 anos e meio, o rei deixará de receber tributos. Todo o país encher-se-á de muitos bens e prosperidade. Ou seja, depois que ele fizer aqui o arruaça, né? Mas ainda aqui está dizendo que parece ser um outro rei, né? Que vai se levantar depois do Maitreya. E vai ficar nessa situação aí, né? De se levantar contra o Maitreya na Cidade do Sol, vai reconstruir o templo e dar donativos à casa sagrada lá, que a gente não sabe qual é, se é de Jerusalém, qual que é. E durante 3 anos e 6 meses o rei deixará de receber tributos. Todo o país encher-se-á de muitos bens e prosperidade. Então os vivos dirigir-se-ão aos mortos, dizendo: levantai-vos e permanecei conosco nesta tranquilidade. No 4º ano do reinado daquele rei, manifestar-se-á o filho do pecado. Esse sim seria o anticristo, né? Embora se pareça. É uma coisa muito complexa, irmãos. Eu não sei se esse rei que vai se levantar aqui da Cidade do Sol,
ainda é o Maitreya ou já é um segundo rei que vai combater contra o Maitreya. Mas eu sei que no meio da aliança entre os dois, vai se levantar um outro se dizendo, no 4º ano, depois dos 3 anos e meio, vai se levantar um outro dizendo que é o ungido. E esse sim é capaz, eu aqui nos meus pensamentos, de ser aquele que vai acabar com a briga dos dois reis, Maitreya e o Dajjal, né, o anticristo, o filho da perdição, aquele que o rei do Oriente, o rei do Ocidente, o rei do Norte, o rei do Sul. Esse último aqui vai se levantar como sendo eu sou ungido, conquanto não seja, não acrediteis nele. Aí aqui vai dizer como que é que ele vai chegar, mas a gente vê que tem umas adulteraçõezinhas aqui puxando sardinha pro Maitreya, né? Uma coroa de pombas, o sinal da cruz, né? Isso aqui são acréscimos, tá, pessoal? Se vocês encontrarem coisas desse jeito nos apócrifos, é a mesma coisa da Bíblia. Eles vão acrescentando coisas aqui para você pensar que é o Mitra deles lá, né? Então, o filho do pecado procurará então manter-se firme nos lugares sagrados. E ele dirá ao sol, cai, e ele cairá. Depois brilha, e ele brilhará. Escurece, e ele escurecerá. E dirá à lua, fica de cor de sangue, e ela ficará. Né? Para dar uma resumida aqui, ele vai imitar todos os milagres que Yahushua fez. Ele caminha sobre o mar, sobre os rios, como se forem terra firme. Ele fará os coxos andarem, os mudos falarem. Fará os cegos verem, purificará os leprosos, curará os doentes e expulsará os maus espíritos dos possessos. Diante de todos operará muitos sinais e prodígios. Ele realizará as obras que o ungido realizava, apenas não poderá ressuscitar os mortos. E assim reconhecereis que ele é o filho do pecado, porque sobre a alma ele não tem poder. Eu vos darei os seus traços para que possais reconhecê-lo. Ele não é muito velho, é bastante jovem. Tem pernas finas, na sua testa tem uma mecha de cabelos brancos, o crânio completamente calvo, e as suas sobrancelhas alcançam até as orelhas. No dorso das suas mãos, manchas de lepra. Então, queridos, é o seguinte. Nós vemos aqui que vão ter dois reis. Um vai vir antes do Maitreya, e o Maitreya vai se fazer passar pelo Rei da Paz, o Cavaleiro do Cavalo Branco. Depois nós vamos ter mais um que vai se levantar na Cidade do Sol, que vai perseguir, né, provavelmente os egípcios, e vão matar o rei da Síria. Ok? Vão matar o rei da Síria. E aí, depois disso, será dito que quando tudo estiver numa paz, depois da guerra que houver aqui, ó, depois de toda essa calamidade, vai se haver uma paz, todo o país encher-se-á de muitos bens e prosperidade, né? Um rei vai se levantar contra o Maitreya, e este autor, nesse livro, ele diz exatamente isso, que o Dajjal, ele vai combater contra o Maitreya. Os dois vão sentar numa mesma mesa falando mentiras e vão fazer uma aliança de 3 anos e meio. E depois dessa aliança de 3 anos e meio, o Dajjal, o rei do Oriente, vai quebrar essa aliança e vai haver uma guerra entre os dois, que pode ser isso aqui, ó. Né? Naqueles dias ocorrerá o sangue de Cós até Mênfis, e o rio do Egito será tingido de sangue. E aí vai se levantar um rei na cidade do sol. Ó, aí todo isso aqui, matarão o rei da Síria, pode ser essa guerra, ser essa quebra de aliança aqui, né? E essa parte aqui é o que eu quero que vocês atentem. Mandarão também que se reconstrua o templo sagrado, ok? E depois disso, vai haver uma suposta prosperidade e paz por esse segundo,
esse segundo que vem da cidade do Sol, que vai aparecer aqui. E aí, no 4º ano de reinado dele, ainda vai surgir mais um, que eu acredito que é o próprio Terron com Lúcifer, né? O dragão, porque tem a primeira, a segunda besta e o dragão, que vai unir as suas duas cabeças. Eu tenho um apócrifo que diz, né, que só que ele tá no meu drive, no meu celular, não tem como mostrar pra vocês agora, que Leviatã, ele é chamado Massatkun. São fragmentos de escritos lá do Oriente, dos árabes, né? Que são também uma parte do povo de Abraão, onde eles conseguiram recuperar, e tem uns fragmentos de Enoque, onde ele fala assim, que ele viu nos fins dos tempos, quando Leviatã e Berremote, estavam agitando a terra nos fins dos tempos. E ele viu como os dois entraram em guerra e eles estavam agitando a terra no fim dos tempos, Leviatã e Berremote. Leviatã nós sabemos que é a besta que sobe do mar, e Berremote representa a besta da terra. E aí ele diz assim, o Enoque falou assim, Leviatã e Berremote anteriormente eram um só ser, era um ser só, somente. Ele era uma fênix. A fênix morreu, e das suas cinzas apareceram esses dois, o Leviatã e Berremote. Está assim no apócrifo que eu consegui. E aí diz, ou seja, aquele símbolo da águia de 2 cabeças, que é tão idolatrado pelos senhores do mundo, né? A águia gêmea de 2 cabeças. Então, esse é um símbolo dos dois lados de Lúcifer, o Yin e o Yang, o lado da luz e o lado das trevas, o azul e o vermelho, como eu estou falando para vocês. Então, amados, ele diz exatamente que Leviatã e Berremote eram 2 partes de um só animal que foi morto, e das suas cinzas, que era a fênix, e que das cinzas se tornaram Leviatã e Berremote, que criaram essa guerra, esse yin yang entre loja branca e loja negra. Sendo que ele disse que viu quando eles dois estavam agitando a terra nos fins dos tempos, e no meio dessa agitação surgiu uma outra besta, que é o que eu estou associando com esse falso ungido aqui, que vai chegar um terceiro. Uma besta como se tivesse acordado de um sono, que cessou a guerra entre os dois, e os dois passaram agora a voltar as suas cabeças para essa besta que é o dragão. Bem, eu vou continuar num próximo tópico.